Você sabe quem foi o primeiro presidente do Brasil? Aposto que a resposta Marechal Deodoro da Fonseca veio rapidinho na sua cabeça. Mas você conhece a história por trás desse nome? É uma trama cheia de reviravoltas, conflitos e decisões que moldaram o Brasil que conhecemos hoje. Puxe uma cadeira, porque essa história é digna de série. Tudo começa em 1889. O Brasil estava no apagar das luzes do Império, com Dom Pedro II no trono. Mas a coroa já não brilhava como antes. A monarquia estava em crise, perdendo apoio dos militares, da elite agrária e até da igreja. A insatisfação era geral. O poder era muito centralizado. A abolição da escravatura tinha acontecido sem indenizar os proprietários de terras, e a influência da igreja no Estado era questionada. O clima era de mudança. E é nesse caldeirão de tensões que surge a figura do Marechal Deodoro da Fonseca. Pense num personagem complexo. Um militar respeitado, herói da Guerra do Paraguai, conhecido por seu pulso firme. Mas aqui vai a grande ironia. Deodoro era um monarquista convicto. Ele era amigo pessoal do imperador Dom Pedro II, a última pessoa que você esperaria ver liderando uma revolução republicana, certo? Mas, como dizem por aí, a história adora uma reviravolta. A pressão era imensa. Seus colegas militares, figuras como Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva, vinham conspirando há tempos. Eles viam em Deodoro o líder ideal, o homem com prestígio e força para dar o golpe final na monarquia. Eles o cercaram, argumentaram e talvez até o enganaram com boatos de que o governo imperial planejava prender os líderes do movimento. A verdade é que as circunstâncias o empurraram para o centro do palco. E assim, na madrugada de 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca, o monarquista, cedeu. Ele montou em seu cavalo e liderou as tropas que marcharam até o Campo de Santana, no Rio de Janeiro. O objetivo inicial, para ele, era apenas derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto, não o imperador. Mas o movimento ganhou vida própria. Ao longo daquele dia, o que era para ser uma troca de ministros se transformou na proclamação da República. Dom Pedro II foi deposto e a família imperial exilada. O Brasil acordou monarquia e foi dormir república. Com o império no chão, quem assumiria o comando? O líder do movimento, claro. Deodoro da Fonseca se torna o chefe do governo provisório e, efetivamente, o primeiro presidente do Brasil. A tarefa que ele tinha pela frente era monumental. Imagine só, desmontar toda a estrutura de um império que durou quase 70 anos e construir, do zero, uma república. Ele precisava criar novos símbolos, uma nova bandeira, um novo hino e, o mais importante, uma nova Constituição. Nos primeiros meses, ele agiu rápido. Criou ministérios, nomeou governadores para os estados e convocou uma Assembleia Constituinte para escrever a primeira Carta Magna Republicana. Parecia que as coisas estavam se ajeitando. Mas governar um país em transição é como andar na corda bamba. O poder, que ele talvez nem quisesse tanto, não trouxe paz. Logo de cara, Deodoro enfrentou uma oposição feroz. E o mais curioso é que essa oposição vinha de dentro, dos próprios republicanos que o ajudaram a chegar ao poder. Havia uma divisão clara. De um lado, os militares, como o próprio Deodoro, que defendiam um governo forte e centralizado. Do outro, os cafeicultores paulistas, a elite civil, que queriam mais autonomia para os estados, um modelo federalista inspirado nos Estados Unidos. Essa briga de interesses marcou todo o seu governo. Para piorar, a economia começou a desandar. Seu ministro da Fazenda, Rui Barbosa, implementou uma política econômica que ficou conhecida como encilhamento. A ideia era estimular a industrialização emitindo dinheiro. O resultado? Uma bolha especulativa, inflação galopante e uma crise financeira que abalou o país. O povo, que mal entendia o que era a República, sentia no bolso os efeitos da instabilidade. A lua de mel com o novo regime acabou rápido. Em meio a esse caos, a nova Constituição foi promulgada em 1891. Ela estabeleceu a eleição para presidente, mas de forma indireta para o primeiro mandato. O Congresso Nacional, recém-formado,
elegeu Deodoro da Fonseca como presidente constitucional. Mas a sua vitória foi apertada e amarga. O vice-presidente eleito foi Floriano Peixoto, um rival político. A tensão estava no ar. Como presidente eleito, os problemas de Deodoro só aumentaram. O Congresso, dominado por seus opositores, fazia de tudo para limitar seu poder. Qualquer projeto que ele enviava era barrado. A relação entre o executivo e o legislativo se tornou insustentável. Deodoro, um homem de temperamento autoritário e acostumado a dar ordens, não soube lidar com o jogo político da democracia. A situação chegou ao limite. Cansado, se sentindo sabotado e já com a saúde fragilizada, Deodoro tomou uma atitude drástica em 3 de novembro de 1891. Ele fechou o Congresso e decretou estado de sítio. Foi um autogolpe. Ele tentou governar por decreto, de forma ditatorial. Mas o Brasil não aceitou. A Marinha, liderada pelo almirante Custódio de Melo, ameaçou bombardear o Rio de Janeiro se ele não renunciasse. Foi a chamada Primeira Revolta da Armada. Pressionado por todos os lados, sem apoio político, militar e popular, Deodoro da Fonseca não teve outra escolha. Em 23 de novembro de 1891, apenas 9 meses depois de ser eleito constitucionalmente, ele assinou sua carta de renúncia. Ele se tornou, assim, uma figura histórica por 2 motivos. Foi o primeiro presidente do Brasil e também o primeiro a renunciar. Pouco menos de um ano depois, em agosto de 1892, Deodoro faleceu, recluso e talvez desiludido. Ele não viveu para ver a República se consolidar. Sua história é a de um homem que foi arrastado pelos acontecimentos. Um soldado que talvez nunca tenha desejado o poder político, mas que, por uma combinação de dever, pressão e destino, acabou mudando para sempre a história do Brasil. E assim termina o tumultuado primeiro capítulo da nossa República. A história de Deodoro da Fonseca nos mostra que a história é feita por pessoas de carne e osso, cheias de contradições, que tomam decisões difíceis em momentos cruciais. Ele abriu o caminho, ainda que à força, para o Brasil moderno. Uma figura complexa, autoritária, mas, sem dúvida, fundamental para entendermos quem somos hoje. Gostou de conhecer os bastidores da nossa história? Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.